Olá traders, eu sou Michael, eu trabalho aqui com o Marcelo na Day Trading Academy e nós fazemos de semana em semana vídeos para recapitular os eventos da semana. Aqueles eventos que talvez tenham impacto no nosso mundo de investimento. Então, como foram os mercados nessa semana passada? Os mercados abriram 0,5% mais baixo. Isso começou com preocupações crescentes de uma guerra tarifária com os Estados Unidos, assim que está em jogo, né? Essa guerra comercial, guerra tarifária, porque o Trump, ele, na visão dele, está tentando nivelar o campo de batalha com outros países, né? Então, vamos prestar atenção e ver como é que isso vai sair. Em 2018, só uma ação é responsável por mais de 33% do performance do mercado. Adivinhe qual é? É a Amazon. Não é o Amazonas do Brasil, não, mas é aquela loja online, né, que você vende toda e qualquer coisa. Retorno de 45% só nesse ano. Isso contribuiu para 36% do crescimento do S&P 500, que tem um retorno de, assim, esse índice tem um retorno de uns 3% total esse ano, que não é muito, né? Mas uma boa parte desse crescimento devido a crescimento de Amazon. Interessante isso, né? Ações dos Estados Unidos subiram na sexta-feira. O S&P 500 e o Nasdaq, eles atingiram seus níveis mais altos nas últimas 2 semanas. Por quê? Forte crescimento de empregos nos Estados Unidos. Isso também diminuiu o impacto de uma disputa comercial crescente entre os Estados Unidos e a China, porque essa guerra está esquentando, né? Aí vamos ver como é que sai. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. O Dow Jones, aquela índice de 30 empresas maiores dos Estados Unidos, só subiu uns 0,76%, nem conseguiu 1%. O S&P 500 subiu, mas 1,5%, e Nasdaq mais de 2%, 2,37%. Em Londres, Inglaterra, índice FTSE baixou 1/4%, e DAX subiu 1,5%. Ações na Alemanha subiram perto de 1%, isso depois que chanceler Angela Merkel fechou um acordo com seu ministro do Interior sobre política de imigração. Isso que graças a isso que ela manteve seu governo intacto, que ela estava em apuros, né? Agora, na América Latina, os mercados em geral baixaram para a semana, mas a Bolsa Mexicana subiu quase 3%, 2,83%. E devido muito a essa ação política que está acontecendo aí, né, que foi eleito esse líder esquerdista, o López Obrador, AMLO, né, que é o apelido dele, mas o peso mexicano reagiu como se fosse corrida de montanha-russa. Ninguém está sabendo exatamente o que ele vai fazer. Bastante populista ele, mas o mercado baixou cerca de 1%, mas acabou ganhando, né, para a semana. Esse AMLO, ele ganhou após ele teve que fazer 2 tentativas anteriores, antes de finalmente ganhar. Ele quer fazer um geral nas regras da guerra antinarcótica. Ele negociou paz e anistia para alguns, né, esses criminosos de narcotráfico. Então, ninguém sabe exatamente o que ele vai fazer. Ele está perto de ganhar uma maioria de 2/3 no Congresso, que é o tanto necessário para aprovar reformas constitucionais. Isso é sério. Ele está revogando a maioria das revisões econômicas aprovadas pelo presidente Nieto, presidente anterior. E Bovespa Brasil subiu mais de 3%, quase 3,1%, mas acho que essa felicidade não supera a tristeza da perda com a Bélgica, né? Isso doeu bastante. Mas parece que o Neymar tá em pé agora, né? Mercados asiáticos, na maior parte menor para a semana, né? Na China,
O índice SSE composto baixou mais de 3,5%, muito, né? Na Austrália, o índice ACX subiu uns 1%. Agora, criptomoedas. Bitcoin tava com notícia ruim essas semanas passadas, né? Parecia que, poxa, não tá muito bom, não. E o Jordan Belfort, sabe quem é Jordan Belfort? Você assistiu aquele filme Lobo de Wall Street, né? É ele. Então, parece que ele é referência, alguém, né, pessoas prestam atenção ao conselho dele. Ele está avisando os investidores para sair da Bitcoin. Mas nessa semana passada deu uma recuperação de 12% no preço, desde os mínimos do mês passado. Então, quem sabe, está recuperando, né? Então, todos com Bitcoin vai todos os outros criptomoedas principais, né? Ether, Ripple, Bitcoin Cash, e eles também tiveram ganhos registrados entre 5% a 10%. Agora, na Turquia, a lira turca caiu, isso é moeda da Turquia, né? Caiu perto de 1% contra o dólar, né? Após inflação no país ter atingido mais de 15%. Em junho, né, e está subindo ainda, está crescendo, essa inflação está crescendo de maneira geométrica, as condições não estão muito boas ali, não, isso acima de outros acontecimentos, né, isso é acima da taxa de 12% em maio, já estava alta em maio, agora subiu para mais de 15%, isso é 3 vezes a meta do Banco Central, de 5%, agora, alunos, o que se faz quando tem inflação? Para dar os freios na inflação, o que você faz? Né? Você tem que aumentar a taxa de juros principais, né? Lembra-se disso, que vamos falar um pouco mais sobre a situação na Turquia daqui a pouco. Banco Central da Austrália deixa sua principal taxa de juros em 1,6%, isso por 23 meses consecutivos. Quer dizer o quê? Eles querem estimular a sua economia. Está 2 anos nesse nível muito, muito baixo. Não está tão baixo quanto os Estados Unidos, mas estava muito baixo. Faz 20 anos que estava em estavam muito altos, tipo 17%, assim, mas agora está muito baixo. Agora, o ministro das Finanças da Itália, Giovanni Tria, diz que o novo governo da Itália terá cortes de impostos e uma renda básica universal. Vamos ver se isso sai bem, né? Uma renda básica universal em seu primeiro orçamento. Agora eles estão querendo mostrar aos mercados financeiros que a coalizão não está recuando de sua agenda que eles através da qual eles ganharam, né, a entrada no governo. E ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, diz esperar que o Banco Central da Europa eventualmente comece a elevar gradualmente as taxas de juros na zona do euro. Quer dizer que ele pensa que a leseira da economia europeia está chegando a um fim, né? Há otimismo mesmo em face dessa guerra tarifária. Muito interessante isso. Petróleo bruto dos Estados Unidos subiu 0,5% para $73 e trocado. Brent, que é aquele óleo mais da Europa, baixou mais de 2% semana passada para $77. Os Estados Unidos denunciam OPEP sobre manipulação de mercados de petróleo. Será? É o trabalho de OPEP manter estável, né, e controlar o fluxo de mercados. Quem vai dizer que é estável e que não é estável, né? Quem vai dizer que o preço está no lugar onde deve estar e quem não, né? São eles que estão guardando o estoque, eles que regulam também. Então, claro que eles manipulam. Isso é o trabalho deles. Mas isso coloca mais pressão na Arábia Saudita para aumentar a produção, para compensar os níveis de produção mais baixos do Irã. Acima disso, né, os Estados Unidos tá impedindo que outros países comprem do Irã devido a esse acordo nuclear. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. O cartel da OPEP concordou no mês passado com outros grandes produtores para aumentar o fornecimento. Sim, vamos ver se eles conseguem, né? Ainda não está claro quanto petróleo extra estará chegando aos mercados globais. OPEP,
Dá mais óleo, por favor. Hã? Ele disse que tá chegando, só que não sabe quando. Obrigado, Pepe. Pepe, né? A Arábia Saudita, que produziu 10 milhões de barris por dia em maio, agora poderia aproveitar alguns dos seus 2 milhões de barris por dia de capacidade de produção não utilizada, né? Que eles têm essa margem de 2 milhões de barris por dia. Eles poderiam produzir ainda mais, mas eles não sabem se eles vão fazer isso para estabilizar os mercados, pois o preço está fazendo o quê? Está subindo, está aumentando, né? Então, bota mais oferta no mercado, mais barris por dia, mais disponibilidade, aí talvez o preço vai baixar um pouquinho. Mas será que eles querem que o preço baixe? Vamos ver, né? Que assim que entra a maior parte da sua economia. Mas acrescentar essa quantidade toda ao mercado pode criar um excesso novamente. O aumento do preço de petróleo é benéfico aos países produtores de petróleo. Quer dizer, Pepe, fecha a torneira aí. Aí que o preço vai baixar ainda demais. Que o preço vai baixar demais. Então é um equilíbrio, né? Que eles têm que conseguir. As exportações de petróleo dos Estados Unidos para a China excedem 300 mil barris por dia. Isso agora está em jogo devido à disputa tarifária, né? Vamos ver que como isso vai sair. Outros fornecedores de petróleo bruto de longa duração da OPEP, obrigado OPEP, de longa duração da OPEP, incluindo Nigéria, Angola e Argélia, gostariam de preencher esta lacuna, caso abrir, né? Se os Estados Unidos vai parar de fornecer esse petróleo à China, então claro que tem outros países que gostariam de fazer esse favor. Metais preciosos, ouro e prata na maior parte lateral, né? Ouro só subiu 0,3%. Agora, o Fundo Monetário Internacional reduziu expectativas de crescimento para a economia da Alemanha para 2,2% em 2018. Isso é abaixo da previsão de crescimento que eles tinham projetado em 2,5% em abril. Tá vendo que tem alguns problemas por aí, né? A Alemanha, como a maior economia da Europa, é particularmente vulnerável ao aumento do protecionismo. Por quê? Porque tem muitas exportações, né? Vemos protecionismo nessa guerra tarifária. Também riscos associados com o Brexit, porque a economia da Alemanha depende das suas exportações. Agora parece que talvez o Brexit não vai acontecer, né? A Theresa May, né? A primeira-ministra da Grã-Bretanha, né, ela está encontrando algumas dificuldades por aí. Tem gente que está saindo do seu gabinete e não está gostando dessa situação de Brexit, não. Então, isso está em jogo, né? Embora os dados industriais alemães para maio vieram acima das expectativas, pode bem ser um sinal de que uma desaceleração econômica projetada era uma situação temporária. Então, vamos ter que esperar para saber como é que isso vai sair também. Fundo Monetário Internacional, apesar das crescentes preocupações comerciais entre os investidores sobre protecionismo, a economia global ainda deve crescer 3,9% em 2018 e 2019. Nada mal. A economia dos Estados Unidos acrescentou uma média de 207 mil empregos mensais em 2018, após um número enorme de 223 mil novos empregos disponíveis em maio. Agora as empresas estão tendo dificuldade em encontrar pessoas qualificadas para suas posições. Então, é situação bastante interessante nos Estados Unidos. Desemprego nos Estados Unidos ficou em só 3,8%, menor taxa desde o ano 2000. Se tivesse baixado para 3,7%, então estaria o nível mais baixo desde 1969. Coisas boas naquele país.
A chanceler alemã, a Angela Merkel, impediu o colapso do seu governo, sua colisão tendo sido enfraquecida por sua política de imigração. Ela insiste em permitir que gente de muitos países entrarem sem muita verificação, que realmente seriam muito saudáveis para o país. O governo alemão agora acelerará o processo de retorno de imigrantes que pediram asilo em outros estados da União Europeia. Esses retornos serão efetuados dentro de 48 horas em instalações policiais. Isso agilizado por não dividir o processo entre centros de trânsito. Então, está reduzindo burocracia para que esses efeitos sejam realizados com mais eficiência. De volta à Turquia, o governo turco fez decreto transferindo alguns poderes para o presidente Erdogan. Isso está em linha com a mudança de governo parlamentar para um sistema presidencial executivo, quer dizer que está reduzindo o número de pessoas que estão fazendo as decisões naquele país. Até por eliminar esse governo parlamentar, a função de primeiro-ministro será abolida. Tá, você vai sair e eu vou fazer todas as decisões. Isso que ele está dizendo. Ele reduziu também reduziu seu próprio gabinete de 27 ministros em só 16. Ele que tem o poder de ele mesmo estabelecer o orçamento do país. Isto em meio a esta inflação crescente que nós falamos, né, que está agora em 15%, e Erdogan, de novo, alunos, como é que nós reduzimos, como é que nós damos uma freada nessa inflação? Claro que tem que aumentar os juros, mas Erdogan insiste em reduzir os juros principais. Isso é como quando acontecer um acidente na sua frente, você acelera em vez de frear, né? E está acelerando a um desastre. Claro que os outros economistas do mundo estão dizendo, não, e ele quer entrar, ele quer que a Turquia entre na União Europeia. Não vai dar certo dessa maneira. Parece mesmo que ele está acelerando um desastre para que ele possa assumir mais poder ainda, né? Interessante essa situação da Turquia. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tem aprovação do governo para o plano Brexit. Só que está agora, né? Saíram mais notícias agora que talvez isso não tenha bom êxito. Agora, Tesla, sabe quem é Tesla? Tesla que produz carros elétricos, agora estão fazendo que eles sejam práticos e vendendo muitos carros muito bonitos, né? Eles produziram 5.031 carros elétricos do modelo 3 deles nos últimos 7 dias, no segundo trimestre. Esta quantidade é uma meta bem ilusória, né, que eles têm tido. Nós queremos produzir mais do que 5 mil carros por semana, né? Eles conseguiram fazer. Você acha que a ação deles subiu? Não, porque analistas concluíram que esse nível de produção não é sustentável ao longo prazo. E saiu notícia que o que eles fizeram para poder conseguir esse nível de produção. Eles alegaram que um teste de freio era redundante, então eles decidiram eliminar esse teste de freio para alcançar a meta de produção. Né? Não está testando o freio, né? Não gostamos disso, porque já tinham problemas com esse carro em outras áreas, assim, a área de dirigir, esse piloto automático. Causando acidentes, né? E agora está eliminando o teste de freio. Na realidade, é redundante porque eles testam em outra área. Então, ele está eliminando etapas desnecessárias na produção para aumentar a produção, que eles conseguiram fazer, mas reação a essa notícia que ele está eliminando o teste de freio, baixou a ação mais de 5%, só nessa semana passada. Analistas anteriormente tinham categorizado esta ação da Tesla como segurar enquanto esperam uma oportunidade de vender. Então, não tá tóxico nesse momento, mas olha, procure uma oportunidade para vender. E agora, né, aparentemente os detentores da ação Tesla queriam se livrar, tá? Vamos ver o que acontece com essa empresa. ExxonMobil, conhece a ExxonMobil? ExxonMobil é a grande empresa mundial de petróleo. Eles estão construindo um grupo global de traders experientes.
O que trader tem a ver com óleo, né? Eles estão reforçando os sistemas de gerenciamento de risco para elevar o lucro deles. A empresa, pela natureza do seu negócio, é exposta a variações de preço no petróleo mundial. Então, internamente, eles empregam traders para praticar hedging. Eles procuram minimizar o risco à empresa de flutuações de preço. Esses multinacionais no setor de petróleo são capazes de ter influência enorme no preço dos futuros que nós operamos em escala muito menor, claro. Mas é só movimento no preço que encontramos o potencial de ganhar algum lucro, né? Se o preço ficar estável, então a gente não ganha nada, né? Então o preço tem que se mover para que nós possamos tirar algum lucro. Então é isso que esses traders vão fazer. Eles vão fazer que né, com esses grandes entradas para proteger a empresa, o preço vai ir para algum canto, né? Então, parabéns e obrigado à ExxonMobil. A ExxonMobil também está avançando ainda mais no comércio de energia, né? Energia alternativa em vez de somente petróleo. O banco de investimentos do Citigroup, um dos bancos maiores do mundo, diz que vai reduzir pela metade a sua equipe de 20 mil pessoas no setor de tecnologia e operações, né? Reduzir pela metade nos próximos 5 anos. Como? Como é que eles vão reduzir por metade de 20 mil pessoas? Mesma maneira e razão, porque caixa automática é melhor que esperar em fila no banco, né? Então eles estão fazendo a automação. E isso é um fator que estará fazendo mudança enorme nesse mundo inteiro. Fica ligado com isso. Tarifas nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos está cobrando tarifas de mais de 25% sobre o valor de 34 bilhões de dólares da China, e isso teve seu início no dia 6 de julho. China retaliou, claro que vão, né? China retaliou com tarifas sobre mais de 500 produtos dos Estados Unidos, incluindo veículos utilitários esportivos, carnes, frutos do mar. E diz que os Estados Unidos estão começando a maior guerra comercial na história econômica. Creio que sim, né? Mas vamos prestar atenção como é que isso vai sair. Interessante a diferença entre a reação da China e a reação da Europa, da União Europeia. Para a China ainda, o presidente Trump ainda ameaça novas tarifas sobre até 450 bilhões de dólares em mercadorias chinesas, enquanto o desequilíbrio entre os Estados Unidos e a China é 500 bilhões. Então, ele está tarifando uns 450 bilhões desses 500, né? Chanceler alemã Angela Merkel apoiará a redução de tarifas da União Europeia sobre as importações de carros dos Estados Unidos, respondendo a uma oferta dos Estados Unidos para abandonar as ameaças de impor impostos sobre carros europeus em troca de concessões. Quer dizer que essa ação do Trump está dizendo, se você não entra aqui no campo de jogo e joga bola bem limpa assim, então a gente vai cobrar muito. Aí a Europa está dizendo, tá bom, não cobra não, que a gente vai jogar com vocês. Presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, ele agora diz que ele quer esperar até depois das eleições do meio de mandato. Isso vai acontecer em outubro para novembro esse ano, né? Ele vai esperar depois para avançar um novo acordo do NAFTA com o México e com o Canadá. Isso é um concordo de comércio internacional, mas dentro da própria América do Norte. China e a União Europeia prometeram se opor ao protecionismo comercial e ao unilateralismo, dizendo que essas ações poderiam empurrar o mundo para uma recessão. Mas como nós vemos, acabamos de ler que a economia do mundo global, a economia global está crescendo quase 4%. Então não vejo esse perigo não. A China, eles só não gostam dessas condições. A China está removendo tarifa de importação de ingredientes para ração animal, incluindo soja e farinha de peixe,
de 5 de seus vizinhos asiáticos, que inclui Bangladesh, Índia, Laos, Coreia do Sul e Sri Lanka. Então está tentando melhorar a economia e o fluxo de comércio entre esses países no sul da Ásia. E supostamente o presidente Trump disse ao diretor executivo da Apple, Tim Cook, que o governo dos Estados Unidos não cobrará tarifas sobre iPhones montados na China. Ao mesmo tempo, ele está montando nova fábrica de montadora de iPhones nos Estados Unidos, né? Tirando da China e montando nos Estados Unidos. Interessante isso. Unidade portuguesa de telecomunicações, Altice, que é a maior operador do país, eles tá querendo encontrar vantagem, né? Então eles estarão juntando forças com o gigante chinesa da eletrônica Huawei para tornar Portugal um líder na Europa no desenvolvimento e implantação de redes 5G de próxima geração. Quanto mais aumenta a velocidade da internet e quanto mais baixar o preço dessa velocidade e os dados, eu apoio sim. Após 2 anos de campanha publicitária e marketing, parece cada vez mais improvável que Aramco, licença, a empresa estatal de petróleo na Arábia Saudita, parece que cada vez mais improvável que terá uma oferta pública inicial em breve, né? Que estamos esperando esse OPI e agora está parecendo mais improvável que vai acontecer. Ou que eles realmente vão desempenhar um papel central nas melhorias para a economia doméstica. Tiveram grandes esperanças, né? Mas parece que cada vez mais que demora isso, parece que não vai acontecer. Agora, notícia para a empresa brasileira. Boeing comprará participação majoritária no braço de aeronaves comerciais da Embraer. O acordo vale 4,75 bilhões de dólares. Isto cimenta um duopólio global de jatos de passageiros. Como é que isso aconteceu? Duopólio entre quem? Boeing e Airbus, né? Era quase tudo Boeing na época. Aí Airbus implementou nova tecnologia, automação de sistemas de controle no avião. Isso reduziu a complexidade e o custo, né? E aumentou a segurança de voo. Então todo mundo estava indo para, Boeing boa relação, mas olha, tá ficando um pouco velho, e esse Airbus tem aeronaves novas e muito melhores, então Boeing estava perdendo participação no mercado, a Airbus, mas agora a Boeing está adquirindo a Embraer, que é uma empresa bem mais leve e ágil, né, capaz de incorporar novas tecnologias. Vai ser interessante, porque o Boeing agora está recuperando, né, essa participação no mercado. No Reino Unido, analistas dizem que a falta de progresso no governo sobre Brexit e prazos cada vez mais apertados está preocupando tanto investidores quanto também executivos das empresas. Por exemplo, a Jaguar, Land Rover, né, que produzem os carros muito, muito legais, alta qualidade, eles dizem que se o Reino Unido deixar a União Europeia, Brexit, sem manter uma relação comercial tranquila com o bloco, vai acabar com mais de 1,6 bilhões de dólares do seu lucro só em 2018. Parece suicídio, né? O órgão antimonopólio de Singapura propôs multas contra as empresas Grab e Uber, aquelas alternativas de táxi, né? Descobriu que sua fusão tinha reduzido a concorrência, mas claro que reduz a concorrência, né? Mas o órgão antimonopólio, eles querem eliminar essa situação, mas parece que os taxistas, né? E empresas de táxi que tinham monopólio e agora o Uber está entrando, mas cabe a eles, né? Eles sugerem a venda de seus negócios de arrendamento de carros. Então isso é um pouco ao lado de a parte de que é competição às táxis ou concorrência às táxis. Dell Technologies, Dell, grande empresa que monta computadores, ele diz que vai pagar 21,7 bilhões para recomprar ações vinculadas à sua participação na empresa de software VMware. Então parece que está indo bem para Dell Technologies, que está recuperando essas ações por aí, tá? Então eles vão ficar com mais controle
Tem muita implicação isso, mas é uma medida que mostra que a empresa está em boa situação de saúde. Isso retorna o fabricante de computadores para o mercado de ações sem mesmo ter que fazer uma oferta pública inicial, né? Que seria contra as suas metas. Agora, lutando para salvar o seu acordo nuclear, iranianos se reuniram em Viena com ministros das relações exteriores da Grã-Bretanha, China, França, Alemanha, Rússia, claro, não os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos saiu do acordo, para encontrarem algumas soluções práticas. Comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, Ismail Qausari, disse que o Irã bloqueará as remessas de petróleo que tem que passar pelo Estreito de Hormuz. Se não vai levar por avião ou um túnel, se tiver algum túnel subterrâneo, né, tem que passar pelo o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. Isso caso os Estados Unidos proibirem as vendas de petróleo iraniano. Isso pode esquentar esta situação aí. Eu espero que não cause uma guerra quente, né? Liderados pelo Peru, mais de 5 países insistiram com a Venezuela que, por favor, restaure o Estado de Direito e que abra as portas para que a assistência humanitária possa entrar, uma vez que a crise econômica causa a escassez de medicamentos e crescente desnutrição. Agora está passando também essa situação de Venezuela. A Argentina não está tão ruim assim, mas a situação está piorando, né? Que a Argentina, a inflação sobe para 25% e o desemprego está em 9,1%. Então, de novo, não está tão ruim quanto a Venezuela, mas na Argentina a situação não tá muito boa. Agora, através de Facebook, tá sendo o quê? Está sendo um meio de encontrar pessoas que podem trocar alguns itens no mercado. É comércio de permuta, né? Então, eles se encontram no lugar, encontram no Facebook, se encontram no lugar, é tipo clube de troca que eles fazem, né? Se entrar nesse clube, então você tem direito de trocar, tipo, arroz para sapatos, ou sei lá, qualquer coisa. Moeda de Argentina, peso argentino perdeu mais de 30% do seu valor em 2018. Então, situação bastante séria ali. Uma crise financeira que os economistas dizem provavelmente desencadeará uma recessão, como já não fosse recessão, né? Como já é situação muito difícil por aí. Jornal Washington Post diz que o Twitter suspendeu mais de 1 milhão de contas por dia nos últimos meses. Por quê? Para diminuir o fluxo de desinformação na sua plataforma. Sabemos que a maior parte das contas Twitter são robôs, né? São aplicativos no computador, tá gerando essas mensagens. Isso é um total de 70 milhões de contas que ele tem fechado em 2 meses. Então tá limpando a casa ali, né? Agora, para terminar, consumo de cerveja está estagnando em grande parte do mundo. Quê? Então, temos que fazer nossa parte, né? Consome mais cerveja. Crescimento ainda previsto para a maior economia da América Latina. O Brasil, hoje, um campo de batalha de chave para as cervejarias globais, entre Ambev e Heineken, né? Ambev, que produz Brahma, Antártica, Skol, Stella Artois, e Heineken, que produz Heineken, né? Mas também Glacial, Kaiser, Skin. Olha, gente, sabe por que o consumo isso é a minha opinião, o consumo de cerveja global está diminuindo? É que essas cervejas produzidas em massa, não tem gosto muito bom não, né? E o crescimento dessas micro cervejarias que estão fazendo cerveja de muito boa qualidade, né? Quem sabe que tá tomando agora essa parte de participação no mercado que essas outras grandes cervejarias tinham, mas agora se produzir cerveja melhor, então a gente toma, né? Como Heineken, eles produzem Xingu, cerveja Xingu,
né? É brasileiro, claro que é brasileiro, muito deliciosa essa cerveja, preto, né? Forte, um pouquinho doce, e eu só tenho encontrado nos Estados Unidos, não tenho encontrado no Brasil em canto nenhum, talvez não estou indo para o lugar certo, né? Mas produz cerveja melhor, então a gente vai consumir. No entanto, não, vamos fazer nossa parte para melhorar a economia. Toma cerveja, tá? Toma uma geladinha, tá? Até a próxima.